Olá, pessoal! Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade média. E para a gente entender melhor, vou dar um exemplo, ok? Então, imagina que um carro sai de uma cidade X e vai para uma cidade Y, que dista 160 quilômetros. Então, para ele ir da cidade X até a cidade Y, ele vai percorrer 160 quilômetros. E ele vai gastar 2 horas para percorrer esses 160 quilômetros. Só que eu não tenho ideia do que aconteceu durante o percurso. Né? Ele pode ter freado porque estava na frente de um caminhão e ele reduziu a velocidade. Depois de um certo tempo, ele pode ter acelerado, ele pode ter feito uma parada. Né? Então, eu não tenho informações sobre o percurso. E para calcular a velocidade média, a gente ignora tudo o que acontece no percurso e a gente imagina como se tivesse ficado constante, tá? Essa velocidade durante todo o percurso. Então, o cálculo da velocidade média é a gente pegar a distância percorrida, que é os 160 km, e dividir pelo tempo que ele gastou, que são as 2 horas. Então, 160 dividido por 2, 80 km por hora. Isso é o cálculo da velocidade média. Então, a gente imagina que ficou tudo constante, tá? Durante todo o percurso. E aí, então a gente ignora, né? Todo o acontecimento aí do percurso, tudo que aconteceu e calcula pegando a distância e dividindo pelo tempo. Vamos ver comigo um exemplo? Então, pessoal, vamos lá. Para calcular a velocidade média nesse caso, a gente tem que descobrir qual que é a distância total que ele percorre, tá? Então, ele sai do quilômetro 10 e vai até o quilômetro 190. Então, a distância total que ele percorre é o 190, que é onde ele parou, menos o 10, que é onde ele saiu. 190 menos 10, 180 quilômetros é a distância que ele percorre. Então, a velocidade média, a fórmula é a distância dividido pelo tempo, certo? A distância é 180 quilômetros dividido pelo tempo, 2 horas. 180 dividido por 2, 90 km por hora. Só que aqui o exercício, a resposta deu em quilômetros por hora. Muitas vezes o exercício pode pedir no Sistema Internacional de Medida, tá? No Sistema Internacional de Medida, no SI, a gente tem que transformar. Por quê? Porque no SI, a unidade de medida é metros por segundo. Então, para a gente transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, temos que dividir o valor por 3,6. Do contrário, a gente multiplica por 3,6, correto? Então, transformando lá, a gente vai pegar o 90 e dividir por 3,6, certo? Como tem uma vírgula aqui, eu vou acrescentar um zero, tá? Para poder ignorar essa vírgula. Então, esse número aqui vai ficar dividido por 36, tá? Então, 900 dividido por 36. Vamos pegar aqui o 90, vai dar 2. 36 vezes 2 dá 72. 90 menos 72 vai dar 18. Desce o zero. 180 dividido por 36 vão dar 5. 5 vezes 36, 180. 180 menos 180, 0. Então, pessoal, 90 km por hora é a mesma coisa de 25 metros por segundo, ok? Então, aqui transformei. Tranquilo? E agora vamos ver uma questão aqui de vestibular, para a gente dar continuidade. Um automóvel se desloca numa estrada retilínea, sempre no mesmo sentido. Inicialmente, ele percorre um trecho de comprimento, então a distância que ele vai percorrer inicialmente, 400 quilômetros, em 8 horas. Então, o tempo que ele gastou para o primeiro trecho foram 8 horas. O motorista para durante 1 hora, então ele vai ficar 1 hora parado.
Para o cálculo da velocidade média, gente, a gente pega o tempo total, tá? Inclusive o da parada, certo? E percorre mais 200 quilômetros. Então, a gente vai ter outra distância aqui de 200 quilômetros, certo? E ele vai gastar 6 horas nesse segundo trecho. A velocidade média em todo o percurso em quilômetros por hora é igual. Então, olha só, vou fazer velocidade média, distância, total, tá? Dividido pelo tempo total. Para eu descobrir a distância total, eu vou somar as duas distâncias. 400 mais 200, isso aqui vai dar 600. Dividido, e vou somar o tempo todo, certo? 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. 600 dividido por 15, isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 40 quilômetros por hora. Certo? Então, é assim que a gente resolve uma questão, ok? Com velocidade média. Super tranquilo, não é? Espero que tenha tirado suas dúvidas, que não reste mais. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar com um amigo, curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Um beijo, até a próxima!